do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, assim sejas. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu caro irmão, minha cara irmã. 89º estudo do compêndio, hoje com o tema a justiça social. Quinta passada, a participação na vida social, um assunto de caráter político, sociedade importante, é a igreja que transita todos os assuntos e ramos que contextualizam a vida do ser humano criado, à imagem e semelhança de Deus. E hoje, 4 perguntas e suas respectivas respostas sobre o tema a justiça social. Vamos juntos? Vai ter algumas crianças brincando aqui, onde eu gravo domingo à tarde, as crianças, alegres crianças brincando. Se tiver um barulhinho aí, não esquenta a cabeça. Que bom que tem crianças brincando por aqui, não é verdade? Vamos juntos? 411. Como a sociedade garante a justiça social? Resposta: a sociedade garante a justiça social quando respeita a dignidade e os direitos da pessoa, fim próprio da mesma sociedade. Além disso, a sociedade persegue a justiça social, que está ligada ao bem comum e ao exercício da autoridade, quando fornece as condições que permitam às associações e aos indivíduos conseguir aquilo a quem tem direito. Uma vida digna, né? Então, grava aí. Como que a sociedade garante a justiça social? Respeitando a dignidade e os direitos da pessoa. Ciro, isso está no compêndio? Sim. A contextualização da vida do ser humano, a igreja, ela explica tudo isso à luz do Evangelho e conduzida pelo Divino Espírito Santo. Então, respeita a dignidade e os direitos da pessoa. A sociedade precisa garantir esse respeito à dignidade e os direitos do ser humano. 412. Sobre que se fundamenta a igualdade entre os homens? Resposta: todos os homens gozam de igual dignidade e direitos fundamentais, porquanto criados à imagem do único Deus e dotados de uma mesma alma racional, têm a mesma natureza e origem, e são chamados em Cristo, único Salvador, a mesma bem-aventurança divina. Então, a igualdade do homem, do ser humano, todo ser humano goza de igual dignidade e de igual direitos fundamentais, porque todos foram criados à imagem do único Deus, o Criador do céu e da terra. Em resumo, todos são filhos de Deus, portanto, precisam ter a mesma e igual dignidade e direitos fundamentais. 413. Como avaliar as desigualdades entre os homens? Resposta: há iníquas desigualdades econômicas e sociais que atingem milhões de seres humanos. Elas estão em contraste com o Evangelho. São contrárias à justiça, à dignidade das pessoas, à paz. Mas há também diferenças entre os homens, causadas por vários fatores que fazem parte do plano de Deus. Com efeito, Ele quer que cada qual receba dos outros aquilo de que tem necessidade e que aqueles que têm, entre aspas, talentos particulares, os partilhem com os outros. Essas diferenças estimulam e muitas vezes obrigam as pessoas
a magnanimidade, a benevolência e a partilha, e motivam as culturas a mútuos enriquecimentos, né? Então, olha só, vamos começar aqui. Há iníquas desigualdades, ou seja, há desigualdades injustas, é injusto essas desigualdades sociais que atingem milhões de pessoas, que está em contraste, que é uma diferença considerável com a proposta do Evangelho, né? Aqui também vai dizer que há muitas diferenças entre os homens causadas por vários fatores que fazem parte do plano de Deus, ou seja, as pessoas são diferentes porque nascem em culturas diferentes, porque nascem em momentos históricos diferentes. Em cada momento histórico, cada ser humano é chamado a desempenhar uma situação em prol do bem comum, de acordo com a necessidade daquele momento. Tem gente que fala assim, olha, eu acho que eu não nasci para esse momento da história da humanidade. É bobagem, né? Ah, eu queria ter nascido em 1930, em 50. Sério? Quem nasceu em 30, né? 20, né? O mundo ali participou da Primeira, da Segunda Guerra. Quer dizer, nós não somos felizardos a mais por não ter vivido esse contexto. Mas quem lá viveu estava no plano de Deus. Nós vivemos agora porque está no plano de Deus. Cada um vive esse momento porque está no plano de Deus, né? Eu não vivi no tempo de Jesus há 2000 anos atrás, como os apóstolos, por exemplo, mas vivo hoje, 2000 anos depois do acontecimento, nosso Senhor Jesus Cristo, para neste momento da história da humanidade, eu fazer a minha parte. Então eu não fico aqui sentado choramingando porque eu não vi a pessoa de nosso Senhor, humana de nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Não. Nos planos de Deus, Ele queria que eu existisse a partir de 1982. E eu tenho a minha missão e tenho que executá-la de acordo com os planos de Deus, né? Então a gente tem que viver uma vida para trabalhar no nosso contexto de vida, cada um no seu contexto, para que minimize essas desigualdades, né, entre os homens. E a última de hoje, 414, como se exprime a solidariedade humana? Resposta: a solidariedade que brota da fraternidade humana e cristã exprime-se em primeiro lugar na justa divisão de bens, na justa remuneração do trabalho e no esforço por uma ordem social mais justa. A virtude da solidariedade realiza também a partilha dos bens espirituais da fé, ainda mais importante que os materiais. Cuidado, vamos tomar cuidado com essa resposta, porque a justa divisão de bens, né? A justa remuneração de trabalho, quando você lê Atos dos Apóstolos, o início da igreja primitiva, você vai notar que tudo era posto em comum. Porém, ali estava num contexto, né, de caridade real, de uma espiritualidade de conversão. Quando o homem, longe de nosso Senhor Jesus Cristo, tenta viver essa história de justa divisão e de remuneração justa de trabalho, a gente já viu isso acontecer na história da humanidade. Aqui vai acontecer o socialismo, o comunismo, e se você se aprofundar nisso, você vai perceber que não foram boas experiências para o mundo, né? A Rússia, a Alemanha, lá atrás o conflito entre esses dois países, os países da Europa, aqui, Cuba, de maneira encoberta em outros países, né? Então, em resumo, com Jesus Cristo no coração das pessoas, com uma sociedade cristianizada, sim, é possível, é vontade de Deus, está na Bíblia, Atos dos Apóstolos. Agora, viver isso sem Jesus Cristo vai se tornar comunismo, socialismo, e isso não é bom, né? Aparições de Nossa Senhora em Fátima, reconhecidas pela Igreja, Nossa Senhora trouxe esse tema em questão, os problemas da Rússia, que vivia um forte comunismo e socialismo naquela época. Tomemos cuidado com essa situação, tá bom? Obrigado então pela sua companhia, que Deus nos abençoe e nos guarde,
e que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto sagrado. Te espero na próxima quinta. As 3 próximas quintas trabalharemos a salvação de Deus, a lei e a graça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria!